Olá pessoal, somos convidados a saber a entender um pouco como a Bíblia nasceu. A Bíblia não nasceu e não desceu do céu, é uma colagem histórica. A Bíblia não nasceu de um único lugar, em uma única época, nem de uma única caneta, muito menos foi ditada por algum ser etéreo, espiritual. É uma compilação heterogênea de textos escritos, editados, mutilados, reescritos ao longo de mais de 1.200 anos entre o século X a.C. ao século II depois de Cristo. A chamada Bíblia hebraica, Taná, não existia como tal até que o judaísmo rabínico estabeleceu um cânone após a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. Antes disso, coexistiam múltiplas versões, tradições orais e textos paralelos que sequer concordavam entre si. A arqueologia textual, só olhar os manuscritos do Mar Morto descobertos em Qumran no ano de 1947, mostra que havia enormes variações das mesmas histórias. Havia vários Gênesis, vários Êxodos e vários Salmos. Isso destrói a ideia simplista de um único texto original. Quem continua a repetir isso está vivendo na Disneylândia teológica. É impossível esse argumento ficar de pé. O Antigo Testamento é plágio, reimpressão e propaganda. O chamado Antigo Testamento é um Frankenstein literário. A arqueologia bíblica moderna mostra que textos como Gênesis, Êxodo e Josué são compilações tardias de tradições orais mesopotâmicas, cananeias e egípcias. A epopeia de Gilgamesh, lá no século XVIII a.C., já continha a história do dilúvio milhares de anos antes de Noé. As leis de Hammurabi, do século também XVIII, antecedem o Decálogo em séculos. E o mito ugarítico de Baal el-Shanem é a raiz direta de passagens do Pentateuco. Na verdade, o único Javé era originalmente um deus tribal menor no panteão cananeu. A história sagrada de Moisés e a conquista de Canaã nada mais é do que propaganda política das elites sacerdotais de Jerusalém, lá no século VII a.C., destinada a unificar a identidade sobre Josias, né, segundo Reis capítulo 22. Se alguém ainda acredita que tudo aconteceu exatamente como a Bíblia diz, deveria comprar esses capacetes estranhos e adorar pneu na rua. Jericó era desabitada durante o suposto reino de Josué. Agora, o Novo Testamento é um caos de censura e marketing religioso. O Novo Testamento não é um livro unificado, é uma seleção arbitrária feita por homens com interesses políticos e teológicos. Entre os séculos I e o século IV depois de Cristo, circulavam dezenas de evangelhos, cartas e apocalipses, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, os Atos de Paulo, o Apocalipse de Pedro e assim por diante. Os 27 textos que conhecemos hoje do Novo Testamento foram escolhidos, modificados, canonizados entre o ano 150 a 400 depois de Cristo por comunidades cristãs rivais, até que o Concílio de Cartago em 397 fechou o pacote. Apesar disso, as igrejas orientais não aceitaram exatamente o mesmo cânone, e aí aumentaram um pouquinho seus números da Bíblia do Antigo Testamento. As cartas autênticas de Paulo, que são 7 das 13 atribuídas a ele, são as mais antigas que temos e que nem sequer descrevem um Jesus histórico.
falam de Jesus místico, celestial, um Jesus teológico. Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, aparecem lá pelo ano 40, 70 da era cristã, após a crucificação, e plagiam fontes comuns como a fonte Q, hoje perdida. Portanto, não, eles não foram testemunhas oculares, foram editores posteriores que ajustaram a narrativa. A Bíblia foi definida pelo poder, não pela inspiração divina. O mito de que a Bíblia é a palavra de Deus foi inventado por bispos, imperadores e concílios cujo os interesses geopolíticos eram mais importantes do que os espirituais. O Constantino I, o imperador romano, convocou o Concílio de Nicéia lá em 325 d.C. para unificar a doutrina cristã e impedir que disputas teológicas fragmentassem o império. Então ele entendeu que deveria ser só uma igreja e só uma teologia. Nele os credos foram definidos, heresias foram perseguidas e o cânon começou a ser refinado. A chamada ortodoxia não surgiu por revelação divina, mas porque os vitoriosos queimaram as bibliotecas dos perdedores. Assim, os gnósticos, os ebionitas e os arianos foram aniquilados. Qualquer um que afirme hoje que a Bíblia é a única palavra verdadeira ignora o fato de que dezenas de palavras verdadeiras foram suprimidas à força. A inspiração que existiu, entre aspas, foi usar a religião como cola imperial, composto por manuscritos, traduções e alterações constantes. Nem mesmo a Bíblia atual é a Bíblia original. Não existe Bíblia original. Os textos mais antigos do Antigo Testamento, que sobreviveram, datam do século II a.C. e o Novo Testamento até o século II depois de Cristo, como os papiros P52 e os papiros P46. Entre eles e as Bíblias modernas existem milhares de interpretações, censuras, erros de copista, interpolações. Exemplos como a famosa passagem sobre a adúltera, aquele que estiver pecado, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, João capítulo 8, versículo de 1 a 11, não aparece nos manuscritos mais antigos, então foi uma interpolação. Como nós podemos ver também na Trindade, inserida na Idade Média, ao longo do final de Marcos também, capítulo 16, versículo 9 a 20, é uma edição posterior para justificar a crucificação de Jesus. Tudo isso está documentado na crítica textual moderna. Portanto, não, meu caro entusiasta da Bíblia, a Reina Valera de 1960 não é a palavra de Deus, mas a palavra de séculos de edição, tendenciosa, erro humano e propaganda política. A Bíblia é história, poder e mito, não é nada de revelação. A Bíblia nasceu da tensão entre as tribos, entre os impérios, entre as seitas, não de um lampejo místico de iluminação divina. É um documento histórico inestimável, mas história e verdade não são sinônimos. Seu estudo sério requer crítica textual, arqueologia, filologia comparada, não fé cega ou teorias da conspiração sobre códigos secretos, como o Código de Da Vinci. As evidências arqueológicas, filológicas e paleográficas são avassaladoras. Não há texto puro, nem autor único, nem mensagem uniforme. É um monumento à forma como as sociedades antigas construíram narrativas, negociavam poder e manipulavam símbolos. Portanto, quando alguém diz que a Bíblia é a verdadeira,
porque a palavra de Deus, a resposta acadêmica dos estudiosos ela primeiro prova que Deus existe e que ele editou algo a alguém. Portanto, a Bíblia nada mais é do que um compilado de textos antigos, ultrapassados, que falam sobre morte, sobre poder, sobre destruição, sobre assassinato, sobre diminuição da mulher como pessoa, sobre tortura, sobre escravidão e lá alguns textos que falam sobre amor e paz. Mas se você for escolher na Bíblia só os textos que te dizem coisas que possam te agradar, me desculpe, você está sendo um tolo. Se você lê a Bíblia, você tem que ler ela por inteiro e entender que dentro dela existe muita coisa que é destrutiva, que é puramente humana e que não tem nenhuma relação com um ser divino, mas é uma construção cultural de textos de mais de 1200 anos que foram juntados com vários erros de copistas, de interpolações, de acréscimos, que na verdade fazem dela um livro de história, um livro de teologia, mas que conta apenas mitos, nada de verdade. Um grande abraço, tchau.